Estamos voltando então da nossa quinta aula, segunda parte da quinta aula de Panorama do Novo Testamento, parte 2. Entramos aí em epístolas gerais. Antes do intervalo, nós estávamos falando sobre a epístola aos Hebreus, a carta aos Hebreus, uma carta anônima, uma carta, na verdade, que não se sabe quem é o escritor, mas que tem uma profundidade teológica, principalmente do Antigo Testamento, incrível e fantástica, né? Uma carta que é a explicação literal do Novo Testamento, da Nova Aliança, acerca do livro de Levíticos. E agora nós vamos continuar falando sobre as epístolas gerais. As epístolas gerais, elas foram escritas para os judeus e elas foram escritas para os gentios, né? Temos como epístolas gerais Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª, 3ª João e Judas e Hebreus, que já foi. Sendo que Tiago e Judas, os dois são irmãos de Jesus, filhos de Maria com José. Filhos de Maria com José. Sim, muitos aí numa tradição católica dizia que Maria continuou virgem e que esses filhos eram do primeiro casamento de José. Não. A palavra original em grego é nascidos do mesmo ventre. Ventre é materno, materno é Maria. Nascidos do mesmo ventre que Jesus, então, na verdade, filhos de Maria com José. Tiago e Judas, os dois irmãos de Jesus, por parte de pai e mãe, que na verdade tiveram um encontro e uma experiência com Jesus depois de ressurreto. Eles não eram discípulos do Cordeiro, eles não seguiam Jesus antes da morte, crucificação e ressurreição. Eles se tornaram apóstolos da graça, não apóstolos do Cordeiro. Apóstolo Tiago, apóstolo Judas, mas que na verdade são na verdade irmãos de Jesus que tiveram experiência após e que foram na verdade essa questão de apóstolos da graça, já como Paulo também, né? Então a importância de entendermos isso daí. Não eram dos 12. Agora, os outros das epístolas gerais, João e Pedro, são apóstolos do Cordeiro. Pedro escreve 1ª e 2ª Pedro e João 1ª, 2ª e 3ª João. Então vamos falar um pouquinho acerca da epístola de Tiago. Epístola de Tiago, Tiago, irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, escrita, uma das primeiras epístolas a serem escritas, escrita dos anos 48 a 62, né? Ele também é conhecido como apóstolo Tiago, teve essa experiência com Cristo ressurreto, glorificado e se tornou um importante líder da igreja de Jerusalém, e a sua carta mostra a importância de nós termos nossa fé em ação. Aquela situação da discussão lá de circuncisão, não circuncisão, Paulo, Pedro, Barnabé, aquela confusão que deu, eles viajam para Jerusalém para poderem ter um concílio em Jerusalém, para eles poderem falar acerca com o pastor da igreja de Jerusalém. E o pastor da igreja de Jerusalém era Tiago, esse Tiago que escreveu a epístola de Tiago. Mas também a gente vê aqui, olha, 1 Coríntios capítulo 15, acerca da ressurreição, né? O capítulo que Paulo vai escrever da ressurreição, olha o que Paulo vai dizer. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago e depois por todos os apóstolos. Tiago aqui é esse apóstolo Tiago que escreveu aí essa epístola de Tiago. Escrito por um judeu para cristãos judeus, e a fé manifesta pelas obras. Agora daqui para frente a carta vem em nome de quem escreveu, né? Já falamos aí que na questão das cartas de Paulo não tem como, porque senão seria 1ª Paulo, 2ª Paulo, 3ª Paulo, 4ª Paulo, 5ª Paulo, 6ª Paulo, não. Então, como Paulo escreveu 13 cartas, vai o nome do
destinatário. Mas daqui para frente, como eles escreveram menos, então vai o nome do remetente. Quem foi que escreveu? E não a quem foi interessada. E por outro lado, então também as cartas aqui é o nome do próprio autor, né? Foram escritas, essa daqui de Tiago foi escrita para os judeus da dispersão, ou seja, judeus convertidos e que se espalharam, se dispersaram, né? Olha lá comigo, Tiago capítulo 1, de 1 a 3. Prefácio e saudação. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas. Saúde. Acerca das provas e tentações. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Hoje sabemos que aqui não é tentação, é provação. Sabendo que a prova da vossa fé, então é provação. Agora vai lá para Marcos capítulo 6, verso 3. Não é este o carpinteiro? Marcos capítulo 6, verso 3. Não é este o carpinteiro? Filho de Maria, irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Então veja, aqui apresenta filhos de Maria, nascidos do mesmo ventre, irmão de Tiago, José, Judas e Simão. 4 que não foram discípulos do Cordeiro, mas que, dentre esses 4, 2 pelo menos tiveram experiência com Jesus ressurreto. Tiago e Judas, que vão escrever as epístolas. Ainda, 1 Coríntios, capítulo 15, né, desse daí que a gente leu, nesse verso 7, vai apresentar exatamente que Jesus também apareceu a Tiago. Ele foi convertido com Jesus ressurreto, e ele estava presente também em Atos capítulo 1, verso 14. Todos estes perseveraram unânimes em oração e súplicas com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então ele estava presente aqui em Atos 1, 14. Mais tarde ele passou a ser o pastor e mestre da igreja de Jerusalém, e ele foi o moderador do concílio de Jerusalém. Então olha só, Gálatas capítulo 2, verso 9. Gálatas 2, 9. Nós temos aqui, e conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça se me havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Então ele foi moderador da igreja de Jerusalém. Agora em Atos 15, naquele concílio que houve, versículos de 1 a 4. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vós não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-nos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito. Aqui então é justamente essa questão, vão se apresentar diante de Tiago, que era pastor da igreja de Jerusalém. Tiago ele sofre martírio em Jerusalém, aproximadamente, aí você vai ver, né, essa situação toda, e a epístola é escrita entre 42 e 68, mas mais provavelmente a data aproximada é no 45. O tema da carta de Tiago é provas de uma fé genuína. A palavra-chave da carta são obras, e o versículo-chave, Tiago 2,18. Tiago 2,18, que nos diz: mas dirá alguém, tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Ou seja, não adianta ter obras sem fé, e nem adianta ter obras, nem adianta ter fé sem obras, né? Então, nós temos que entender aí essa situação, né? A fé, ela tem que ser demonstrada pelas obras. Só mostramos crendo e agindo. Quem tem fé, então faz, age, né? A fé também compreende em ação.
A fé sem obras é morta. A fé em Cristo libertava da lei, só que era a lei que cuidava da viúva, do órfão, do desamparado e até do estrangeiro, né? E eles, por não terem mais a lei, então começaram a abandonar as obras, começaram a deixar de lado o órfão, a viúva, o estrangeiro. Só que a obra é consequência da minha salvação, ou seja, eu não faço obras para ser salvo, mas porque eu sou salvo, eu faço obras. Não adianta pregar o evangelho para o faminto e mandá-lo embora com fome. Há 108 versículos nessa carta de Tiago e 54 são como ordenanças, 54 são como pequenos mandamentos. Na verdade, Tiago é o livro de provérbios, de conselhos de sabedoria do Novo Testamento, né? E a gente vê aí um paralelo muito grande. São mandamentos que servem para uma vida plena, é um livro prático, não é um livro de doutrina, mas é um livro prático. E a diferença entre tentação e provação, isso é muito importante, porque na tradução a palavra é muito parecida no original e ficou tudo como tentação, mas a gente tem que entender quando o texto fala de provação. Então vamos voltar e ler Tiago capítulo 1, do 2 em diante. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, na revista corrigida. Porém, o mais correto aqui, o mais adequado, é provações. Tende grande alegria quando passardes por várias provações. O verso 3 já confirma isso. Sabendo que a prova da vossa fé, se a prova são provações, produz a paciência. Tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos, mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva, porque sai o sol com ardor e a erva seca e a sua flor cai e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, pela revista corrigida, mas, na verdade, o sentido do original é a provação. Bem feliz, bem contente o varão que sofre a provação. Porque quando for provado, se é quando for provado, não é a tentação. Porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado, aqui está correto, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Sobre a prática da palavra de Deus. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo.
Segura aí, no capítulo 1, a gente conclui aí ele falando sobre esses conselhos, sobre a importância de entender a diferença entre provação e tentação. Capítulo 2, ele vai focar especificamente nas obras. Condena-se a fazer acepção de pessoas. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com um anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sórdida vestimenta, e atentardes para o que traz as vestes preciosas, e lhe disserdes, assenta-te tu aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Porventura não fizestes distinção dentro de vós mesmos, e não vos fizestes juízes de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e sois redarguidos pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, está feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. A fé sem obras para nada aproveita. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Faze bem, também os demônios creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada e cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vede então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então a gente vê aí, a fé é vista nas obras. As obras não salvam, mas porque você tem fé, você tem que ter as obras. Jesus é Senhor das obras. Paulo já tinha dito isso em Efésios capítulo 2, verso 10, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ou seja, somos preparados de antemão para andarmos em bons feitos, em boas obras. Tiago 2,19, tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Então, não basta só crer, você tem que colocar em prática aquilo que você conhece. Se você crê e não age na direção do que você crê, ele chama você de insensato. E Tiago ainda vai entrando em Abraão, em Raabe e outros personagens do Antigo Testamento, mostrando que todos basearam a sua vida em obras numa ação de fé. Tiago capítulo 3, um fantástico capítulo sobre a importância da palavra e o tropeço na palavra, sobre o tropeço na palavra. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem
pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua, é um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. A sabedoria que vem do alto, quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão e sabedoria. Mas, se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Capítulo 4 de Tiago, devemos resistir às paixões. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes, dá maior graça, portanto, diz, Deus resiste aos soberbos e dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai o coração. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? A falibilidade dos projetos humanos. Eia, agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devíeis dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. E capítulo 5, condenação dos ricos opressores. Eia, pois agora, vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujam e a vossa ferrugem dará testemunho contra vós e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias, eis que o salário dos trabalhadores que ceifam as vossas terras e que por vós foi diminuído clama, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente vivestes sobre a terra e vos deleitastes e cevastes o vosso coração como num dia de matança. Condenastes e matastes o justo, ele não vos resistiu. Exortação à paciência acerca do juramento, da oração e da conversão de pecadores. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor, eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei o
vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmão, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caiais em condenação. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Irmão, se algum de vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Assim, então, Tiago termina sua carta de uma maneira bem sucinta e objetiva, com conselhos práticos da vida cristã para o dia a dia. Aí, na sequência, nós temos a primeira e a segunda epístola do apóstolo Pedro. Carta escrita por Pedro mesmo para encorajar e consolar os cristãos em meio à perseguição e sofrimento que estavam passando, né? Pedro também menciona a segunda vinda de Cristo, se torna aí uma carta escatológica. O autor já é o nome da carta, né? Isso é interessante, nas epístolas gerais vai o nome de quem escreveu, o nome do remetente, e as cartas de Paulo, o nome do destinatário. Pedro escreveu 2 cartas com o propósito de instruir os cristãos a permanecerem firmes, de pé, mesmo que ventos contrários de doutrinas falsas soprasse contra eles violentamente. Ele começa sua carta com prefácio e saudação: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, a Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Para quem? Estrangeiros da dispersão, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Bitínia. Pedro é um dos homens mais importantes do Novo Testamento. Após Atos 15, de Atos 15 em diante, ele não é mais mencionado no livro histórico, ele não é mais mencionado aí no livro de Atos. Mas não acabou seu ministério. É porque agora o ministério estava diretivo aos gentios, então entra Paulo em evidência. Olha lá, Gálatas capítulo 2, verso 8. Gálatas 2, 8 a 11. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara porque era repreensível, né? Paulo falando aí acerca de Pedro. Pedro visitou a Antioquia, isso você não vê no livro de Atos, né? Pedro não passou os últimos anos em Roma. Pedro foi morto no ano 67, crucificado de cabeça para baixo, com a idade média aí de 75 anos. Foi, crucificado de cabeça para baixo porque ele se achava indigno de morrer como o mestre morreu. Data da sua carta, depois do ano 60, pode ser até no 65 a 67, né? Bem no final da sua vida. 1 Pedro capítulo 5, verso 13, 5:13, a vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos, a vossa coeleita em Babilônia vos saúda, né? E meu filho Marcos. Isso é muito interessante. Ele escreve logo depois da morte de Paulo e ele manda
por Silvano, que é Silas, né? Veja o verso 12. Por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi abreviadamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes, né? Paulo morreu e Pedro sente a necessidade de escrever às igrejas que Paulo fundou e ele envia então essa carta. O tema da carta é sofrimento e consolação. 1 Pedro 4,13. Mas alegrai-vos no fato de ser participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e vos alegreis. A palavra sofrimento, ela aparece mais ou menos 15 vezes na epístola de Pedro, né? Morreu Paulo, ele logo também iria morrer, e eles estão preparando a igreja para morrer, né? Por amor a Cristo vale a pena. Mas a palavra-chave do livro é esperança. Embora tenha essa triste notícia da morte de Paulo e que a dele logo sairia a sentença de morte, não há derrotismo na carta. Mesmo em meio a sofrimento, nós temos esperança. Podemos destacar como versículo-chave 1 Pedro capítulo 3, verso 15. 3:15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Marcos, o evangelista, lá no Evangelho de Marcos, estava aqui com Pedro quando ele escreveu essa carta. Marcos era como fosse um filho na fé de Pedro, né? E Pedro tinha muito amor para com Marcos. 1 Pedro capítulo 5:13, 5:13. A vossa colheita em Babilônia vos saúda, e a meu filho Marcos é João Marcos, tá? E 1 Pedro 1:14, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Exigência de santidade. Capítulo 2:5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pedro é uma lasca da pedra, uma lasca da rocha, Petros, uma lasca da grande Petra. E ele reconhece que ele é uma pedra da igreja. E ele diz, e vós também como pedras vivas, né? 1 Pedro 3:10, porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal e os seus lábios de falarem engano, né? E o segredo para viver num mundo mau é justamente refrear a sua língua. E no capítulo 5:8, a paz tem que ser buscada. A perseguição toma conta em geral e ele vai dizer, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. A perseguição era geral e hoje nós podemos mais uma vez avivar essa palavra diante de tantos irmãos que têm sofrido e pagado aí a fé com a própria vida, né? Vamos ler então a epístola, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, verso 1, prefácio e saudação. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Ação de graças pela esperança da salvação. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível e incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provada pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma.
da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião do tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhe havia de seguir, aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Exortação à santidade. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, por tradição recebestes dos vossos pais, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, ao qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos, por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade por amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que em vós foi evangelizada. Deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos e inveja e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascido o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. A boa conduta no meio dos pagãos, submissão às autoridades. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros que vos abstenhais das concupiscências da carne, que combatem contra a alma, tendo vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que, fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. Os deveres dos servos cristãos. Vós, servos, sujeitai-vos com todo temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência, para com Deus, sofra agravos
padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo o bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados, porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Os deveres das mulheres e dos maridos cristãos. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. O enfeite delas não seja o exterior no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as mulheres santas que esperavam em Deus e estavam sujeitas ao seu próprio marido. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. O amor fraternal, a paciência na aflição, segundo o exemplo de Cristo. E, finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Mas também se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, quando se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva. Batismo não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que, no tempo passado da vida, fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento da dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos.
porque por isso foi pregado o evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sejam sóbrios e vigiai em oração, mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para os outros, sem murmurações. Cada um administre os outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se intromete em negócios de alheios. Mas, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe a sua alma como ao fiel Criador, fazendo o bem. Os deveres dos anciãos e dos jovens, humildade e vigilância. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, a testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Votos e saudações finais, e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus os chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará e fortificará e fortalecerá. A ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi abreviadamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus na qual estáis firmes. A vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo e de amor. Paz seja com todos vós que estáis em Cristo Jesus. Amém. Essa é então a primeira epístola de Pedro, ao qual ele escreveu aí em meados, né, dos anos que, na verdade, vão anteceder aí a sua morte, né? Meados do ano 60. A segunda epístola ele escreve um pouco mais à frente, mas nós vamos falar dela na nossa próxima aula. Hoje a gente vai até aqui e na próxima aula a gente encerra o panorama do Novo Testamento, parte 2. Pai de amor e Deus bendito, te agradecemos pela tua palavra que chegou até nós, te agradecemos pela verdade da tua palavra, firma essa verdade nos nossos corações, ó Pai. Dá-nos entendimento, abre a porta da palavra e grava essas verdades, que teu Espírito possa nos fazer lembrar de todas as coisas que são necessárias. Abençoa cada aluno, a cada família, cada ministério representado e manifesta a tua glória e o teu poder no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, fique firme, até a próxima aula.